Senhor, livro que eu quero ler, meditar para você, em nome de Jesus, é o Ezequiel 37. Abra sua Bíblia comigo, você que pode, Ezequiel 37. Diz assim: E veio a mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles, e eles que estavam muito numerosos sobre a face do vale. Estava sequíssimo, e me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos. E disse: Ossos secos, ouvi a palavra de Deus. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: Eis que farei entrar em vós espírito e vivereis. Bom, somente esse versículo. Aqui a Bíblia vai referir a um processo que Ezequiel estava passando sobre o povo de Israel. Ezequiel agora é levado, irmãos, tem uma visão, a mão do Senhor, veio sobre Ezequiel e levou ele em espírito. Então dá para a gente entender que nesse versículo aqui a gente entende que Ezequiel não queria ir, ou Deus levou Ezequiel, Ezequiel não queria, não se dispôs a ir, Deus levou, a mão do Senhor levou Ezequiel em espírito e pôs ele no meio de um vale que estava cheio de ossos. E o que nos chama a atenção nessa palavra, irmãos, é que quando o Senhor nos leva a grandes situações, as grandes bênçãos, grandes vitórias nos dias de hoje, quando o Senhor nos leva a este lugar, nós amamos, quando tudo está tranquilo, quando o Senhor nos leva para coisas boas, de paz, de prosperidade, nós ficamos felizes. Mas aqui Ezequiel foi levado em espírito e foi colocado, irmãos, num lugar onde ninguém queria ir, no vale de ossos secos. Esse vale de ossos secos, esse cemitério de ossos, simboliza o povo de Israel. E muitas vezes, quando o Senhor nos leva a uma vida boa, agradável, perfeita, nós glorificamos, exaltamos, bendizemos o nome do Senhor. Ezequiel aqui agora foi levado a um vale que estava cheio de ossos. Ele foi levado a um cemitério. Irmãos, quem quer viver no cemitério? Quem quer ser levado a um lugar que só tem morte? Quem quer ser levado a um lugar que só tem perca? Um lugar que só tem angústia? Quem quer ser levado a um lugar, irmãos, que só tem derrota? Ezequiel foi levado para uma missão. Eu quero dizer para você nessa tarde, se prepare. Deus irá te levar a lugares aonde para o homem não tem mais jeito. Aonde para as pessoas não tem mais solução. Mas é você que vai ser o profeta daquela situação. Você que vai ser profeta dessa terra para profetizar. Ezequiel não escolheu o lugar, mas ele foi até um cemitério de ossos secos. E a visão de Deus é essa: Ezequiel, poderão esses ossos reviver? Ezequiel disse assim: Senhor Jeová, tu sabes. Sabe o que a gente entende com isso? É quando tudo está errado e o profeta, com a confiança que ele tem em Deus, o Senhor pergunta: poderão reviver isso, Ezequiel? Ezequiel, Senhor Jeová, tu sabes. Ou seja, Senhor, eu sirvo o Senhor, eu conheço o Senhor, pode reviver. Ei, talvez você está no meio de um casamento que está destruído. O Senhor agora manda você profetizar que vai ficar de pé para a glória de Deus. Talvez você está num lugar onde sua família está toda enferma, aonde o povo está em Covid, aonde está uma fatalidade, aonde está uma mortandade. Talvez a sua família tenha alguém que está morto espiritualmente. O Senhor está falando: pode profetizar que tudo vai ficar de pé. Talvez você está fraco espiritualmente. O Senhor está falando: ei, profeta, profetiza nessa ruína. Profetiza na dor que você está passando agora. Profetiza na angústia que você está vivendo agora. Ei, profetiza agora nessa situação ruim que você vive. Ah, pastor Samuel, você não sabe a situação que eu passo. Irmãos, nem quero saber, Mas o Senhor Deus está dizendo: profetiza.
Ezequiel não queria ir, mas ele foi. Quando as coisas é para fazer as coisas boas, irmãos, nós não pensamos duas vezes. Mas quando o Senhor nos leva para coisas difíceis, é para profetizar. Se Ezequiel fosse covarde, irmãos, ele não teria profetizado. Se Ezequiel fosse covarde, irmãos, ele não teria ido ao vale dos ossos secos. Quem tem chamado de Deus, irmãos, está preparado para tudo nessa vida. Quem tem um propósito com Deus está preparado para tudo. Tanto para pregar para a multidão, tanto para pregar para uma pessoa, tanto para fazer a obra na igreja, tanto para fazer a obra lá fora. Quem está com o chamado de Deus, irmão, não se preocupa somente com altares, com púlpito ou com microfones. Mas ele prega na rua, ele prega onde ele está. Essa é a preocupação do profeta, irmãos, de profetizar sobre aquilo que está em ruína. Pastor Samuel, mas meu casamento está fraco. Está quase separando. O Senhor está falando, ei, profetiza nessa ruína, que vai virar coisa boa. Ah, meu irmão está nas drogas, não tem como mais, não tem jeito mais, eu oro, não acontece, irmãos. Deus pergunta para Jeremias, para Ezequiel, esses ossos podem reviver? A fé do profeta foi essa. Senhor Jeová, o Senhor sabe. Então, irmãos, a Bíblia vai dizer que agora Jeremias, ele profetiza. E a Bíblia diz que o Senhor colocou nervos, carne e espírito sobre aqueles ossos. Ou seja, nervo. Nós sabemos que o nervo, irmãos, dá sustentabilidade ao nosso corpo. Por que ele colocou carne, irmãos? Porque o ser humano, a carne do ser humano, o ser humano em si, homem, precisa do espírito para fazer um reboliço dentro dele. E a Bíblia vai dizer que depois que Ezequiel profetizou, irmãos, esse cemitério que estava deitado, cheio de ossos, agora virou um exército de pé. Sabe o que Deus está falando para você nessa tarde? É tempo de profetizar. Ah, mas está tudo ruim, amanhã vai ficar bom. Ah, mas está tudo... Irmãos, o negócio é profetizar. Jesus disse, meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Profetiza. 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 Você é um profeta. Não aceite essa situação que você vive mais. Não aceite esse casamento destruído. Não aceite seu filho nas drogas. Não aceite seus filhos fora da presença de Deus. Não aceite essa situação. Não aceite essa angústia. Não aceite essa decepção. Não aceite os seus filhos não ir para a igreja mais. Não aceite os seus filhos sair de casa, irmãos. Profetiza. Profetiza. Porque tudo que está em ruína, tudo que é osso, vai virar um exército e vai se colocar de pé, pronto para a atitude, pronto para servir o nosso Deus. E essa é a palavra que eu tenho para a sua vida. E eu te convido agora a fechar os seus olhos comigo.